Então, para a nossa aula de hoje, a gente continua abordando, tá, o Brasil segundo o reinado e estabelecer hoje o elemento da crise geral do Império. O que levou o Império Brasileiro a uma profunda crise, tá? O que levou o desenvolvimento do governo de Dom Pedro II a uma consecutiva crise e, como resultado, a proclamação da República, tá? Nós falamos, então, a respeito da questão econômica, tá? Processo de industrialização de Barão de Mauá, falamos a respeito da imigração de parceria, imigração subvencionada, falamos também na questão da crise do escravismo, tá? Falamos a respeito de algumas leis abolicionistas que começou lá atrás com a Inglaterra em 1844, 45, a lei do Bill Aberdeen, tá? A lei do Bill Aberdeen que proibia o tráfico internacional de escravos. Em consequência disso, no Brasil nós tivemos a primeira lei em relação aos escravos em 1850, chamado Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico internacional de escravos. Lembre-se vocês que a ideia da abolição da escravidão nessa época era para liberar capitais, ou seja, liberar indivíduos capazes de consumir os artigos, principalmente artigos da Inglaterra. Tá? E isso provocou diversos transtornos dentro da estrutura do Brasil. Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia, tá, o tráfico internacional de escravos, mas o tráfico interprovincial, principalmente Nordeste e Sudeste, continuava a todo vapor. Tá? Nós tivemos em 1871 a chamada Lei do Ventre Livre. Nós falamos sobre ela. Nós falávamos que a partir de 1871 toda negra que der à luz ou todo escravo que nascer, ele será livre ao alcançar os seus 18 anos, tá? Então, a partir daí, nós temos o desenvolvimento desse pensamento sociopolítico dentro do Brasil. Tá? Então, a lei do Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre. Em 1885, nós tivemos a lei chamada Lei dos Sexagenários, ou Lei de Saraiva de Cotegipe. Essa lei instituía que todo escravo negro que alcançasse ou que chegasse, que conseguisse formar uma idade até 60 anos, ele seria livre. Ao alcançar 60 anos de idade, ele já seria livre. Só que era um problema sério, porque dentro do Brasil, a vida útil do escravo era de 35 a 45 anos de idade. Era a vida útil de um escravo. Então, eram poucos os indivíduos, pouquíssimos os indivíduos que conseguiam alcançar 60 anos de idade. E isso prejudicou, tá, diretamente da estrutura política e econômica dentro do Brasil, porque gerou uma crise do escravismo. E essa crise do escravismo foi devido à falta de mão de obra. Tá, ok? A partir de 1850, nós temos a falta de mão de obra dentro do Brasil. Para resolver essa falta de mão de obra, nada mais, nada menos, foi adotado o sistema de imigração, onde vieram para o Brasil portugueses, espanhóis, italianos, alemães, poloneses e pessoas de outras nacionalidades que acabaram vindo para o Brasil. Tá? A partir daí, nós temos 1850, 1860, 1870, um declínio do comércio de escravos, até chegar 1888, ou seja, 3 de maio de 1888, com a assinatura da Lei João Alfredo, que nós conhecemos por Lei Áurea. Tá? A Lei Áurea ela foi assinada em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, sob pressão do ministro-chefe do gabinete do imperador, João Alfredo. Tá? O imperador não estava no Brasil. Aí gerou uma situação gerou um embate dentro da estrutura econômica do Brasil. Eu vou abolir o meu escravo e vou receber uma indenização, ou apenas eu vou liberar esses escravos e não terei indenização? A ideia primeira é que todo escravo liberado, o senhor desse escravo receberia uma indenização devido à libertação. Só que isso não aconteceu, isso não ocorreu. A consequência disso foi um distanciamento
dos latifundiários, dos fazendeiros do imperador. Então, nós tivemos três situações fundamentais que fizeram com que o imperador perdesse definitivamente o poder sobre a estrutura política, econômica, social dentro do Brasil. Primeira foi assim, a questão religiosa, atritos com a igreja, atritos entre o imperador e a igreja. Depois, a questão militar, atritos entre os militares e entre o imperador. E essas três situações vão fazer com que o imperador seja, como eu posso dizer, que o imperador seja colocado de lado nas decisões políticas do Brasil e os brasileiros passam a tomar as decisões em relação à estrutura política e econômica do Brasil. Tá? Então, isso tudo vai levar à culminância que nós vamos chamar do processo de proclamação da República do Brasil. Então, nós vamos analisar hoje, tá? A questão religiosa, a questão militar, tá? E a questão abolicionista, para a gente poder ver o declínio do poder do imperador. Será rapidinho, não vamos demorar muito tempo, não. Tá? A primeira situação, ou a primeira questão que levou ao declínio do poder do imperador, nós chamamos de questão religiosa. Todos nós sabemos que a religião oficial do Brasil, a partir de 1822, era a religião católica apostólica romana. Então, nós tivemos sempre na história da humanidade, desde o seu surgimento, desde o período medieval, desde antes do processo de grandes navegações e tudo mais, a igreja sempre se fez presente na administração do Estado, ou a igreja sempre se fez presente na estrutura política dos estados, dos países principais de religião católica. Então, nós falamos assim, tá? A partir de 1822, nós temos dentro do Brasil, tá, a igreja que estava atrelada do Estado. Então, em 1822, o Brasil torna-se independente. Em 1824, por meio da primeira Constituição oficial do Brasil, essa Constituição, ela colocava a igreja atrelada ao Estado. Só que colocava a igreja atrelada ao Estado sob o regime de padroado e o beneplácito. Dentro dessa ideia, nós temos assim, tá? A questão religiosa em Dom Pedro II, tá? Na época, a Igreja Católica era subordinada à autoridade do Estado, tá? É ao contrário do que acontecia há muitos anos, muitos séculos atrás, que a Igreja tinha um poder temporal e o poder espiritual. O poder temporal representa o poder material, o poder político, o poder econômico. E o poder espiritual representa o próprio poder religioso. Então, isso pressupõe que a igreja estava acima do Estado. No Brasil, a partir de 1824, a igreja está subordinada à autoridade do Estado. Essa subordinação era efetiva pelo sistema de padroado. O que era o padroado? Era um sistema que dava ao imperador o direito de indicar todos os candidatos ao cargos eclesiásticos no Brasil, seja padre, seja bispo, seja um arcebispo. Ao mesmo tempo, o clero recebia seus salários do Estado, transformando-se literalmente numa classe de funcionários públicos. Então, a igreja, ou os padres, os homens da igreja, estavam submetidos, subordinados ao Estado e eram considerados espécies de funcionários públicos, diferente do que acontecia em outros lugares, em outras situações antes do século XIX, onde a igreja estava praticamente ao lado, tá, ou acima do Estado. Diante disso, nós temos a possibilidade de uma relação mais autoritária do império, do imperador. Então, o imperador, como uma figura máxima do poder dentro da estrutura brasileira, ele queria que a igreja estivesse subordinada aos seus poderes, então, regime de padroado, tá? Outra instituição que marcava a submissão do Estado, da igreja ao Estado, era o beneplácito, o padroado. Então, colocava a igreja submissa ao Estado e todos os membros da igreja poderiam ser considerados funcionários públicos e, ao mesmo tempo, o imperador poderia nomear padres, nomear bispos, nomear cardeais e assim, conforme o seu interesse. O beneplácito, tá? O beneplácito era a instituição onde
tinha uma prerrogativa de que ou o imperador pode aprovar ou o imperador pode reprovar as leis da Igreja Católica dentro do Brasil. Ou ele afirma ou ele nega as leis que foram ditadas pelo Papa, ou seja, todas as bulas ou documentos papais vindos ao país eram obrigados a obter a autorização do imperador. Então, para que a Igreja Católica no Brasil pudesse estabelecer, para que a Igreja Católica no Brasil, tá, pudesse mandar suas prerrogativas, pudesse estabelecer, tá, as suas leis, as suas normas, as suas orientações, o imperador deveria autorizar o cumprimento daquela norma, o cumprimento daquela regra. Caso o imperador não fosse muito adepto daquela ideia, adepto daquela norma, ele poderia cancelá-la e proibi-la dentro do território do Brasil. Então, poucos padres tinham formação intelectual, tá, para a função e orientadores de fiéis, e alguns chegavam até constituir família. Então, esse era um dos grandes problemas do padroado e do beneplácito dentro do Brasil, tá? Porque instituía o poder da igreja mediante a estrutura do despreparo. Então, quando o imperador nomeava alguém, ele poderia nomear uma pessoa leiga, uma pessoa comum para o cargo, e ele não tinha formação nenhuma, e isso prejudicava ainda mais a figura do pensamento religioso da Igreja Católica. Então, o padroado e o beneplácito colocavam a igreja submissa ao Estado. O padroado, o direito de intervir nas relações da igreja, tornando os padres, tornando os membros da igreja funcionários públicos, e o beneplácito, tá? O direito de cancelar ou de aprovar as normas, as regras da igreja que vinculavam dentro da autoridade do Brasil. Aí começou a situação do atrito entre o imperador e o Papa. Seguinte, o Papa Pio IX, em 1854, aliás, 1864, ele publicou a chamada Bula Syllabus. Bula quer dizer orientação da igreja. Dentro dessa bula, dentro deste documento, tá, a igreja proibia membros da maçonaria de participarem dentro da Igreja Católica, de qualquer rito, de qualquer festa, de qualquer evento da Igreja Católica. Então, a partir de 1864, o Papa Pio IX proibiu, expulsou os maçons do quadro da igreja, expulsou a maçonaria da participação dentro da igreja. Só que tem um problema, tá? Só que tem um problema. O próprio imperador, ele era maçom. Tá? O imperador Dom Pedro II, ele era grão-mestre da maçonaria, do 33º grau, o grau mais elevado dentro da maçonaria. Isso significa, então, que ele começa a entrar em atritos com a igreja. Portanto, fazendo uso do beneplácito, ou seja, analisando, tá, o documento enviado a ele, analisando o documento expresso, documento publicado pela Igreja Católica ou pelo Papa Pio IX, Dom Pedro proíbe a determinação no Brasil. Aí o que acontece? Tá? Ele proíbe a participação dos maçons, só que o próprio imperador era maçom e, por sinal, ainda era católico. Então, como é que ele, sendo o imperador, vai ser proibido de participar dos ritos da Igreja Católica, sendo que ele era católico? Como então entender essa ideia? Aí os bispos respectivamente, tá, de Olinda e de Belém, descumprem e são presos. Ou seja, alguns padres, tá, de Olinda e alguns padres de Belém participavam dos ritos da maçonaria e permitiram alguns maçons que participassem dos ritos que eles estavam realizando. Isso gerou insatisfação da igreja. A igreja Isso gerou insatisfação da igreja. Então, os bispos de Olinda, os bispos de Belém, descumprem o mandato do imperador, ou seja, eles vão cumprir a ordem da igreja de proibir os maçons. Então, proíbe a participação de maçons em Olinda e em Belém. Em contrapartida, o imperador manda prender o Dom Macedo e o Dom Vidal, respectivos bispos de Olinda e de Belém, e
presos por desacatar a ordem do imperador. O imperador havia proibido a bula sílabus e os bispos eles seguem a bula. Tá? Posteriormente, eles são anistiados, ou seja, são libertados, porque a ideia do imperador não era romper absolutamente dentro do poder da igreja, tá? E a igreja deixa de prestar apoio ao imperador. Ou seja, a igreja católica presente no Brasil demonstra-se, tá? Demonstra-se distante do imperador devido a esse incidente da prisão dos bispos de Olinda e os bispos de Belém. Então, para resolver o problema, o imperador resolve anistiar, ou seja, libertá-los, ou seja, perdoá-los. Mesmo com a proclamação da anistia, a Igreja Católica presente no Brasil se vê abalada em relação a essa estrutura e acaba retirando a autoridade, o auxílio do imperador, acaba retirando o apoio do imperador. Então, primeira coisa, a questão religiosa, atritos entre a Igreja Católica e o imperador, resultando na retirada do apoio da Igreja Católica em relação ao imperador. Tá? Primeira ideia fundamental. Segunda ideia fundamental, que também gerou atritos políticos dentro da estrutura do Brasil, foi a questão militar. O que foi a questão militar? Funciona assim. O Exército Brasileiro não estava organizado até a Guerra do Paraguai. Nós tínhamos o chamado Exército Imperial. O Exército Brasileiro, depois da Guerra do Paraguai, ele começa a exigir melhores condições de vida, como, por exemplo, melhores salários. Os salários eram baixos todos, quer dizer, baixos salários, pouca aparelhagem, armamentos, munições e investimentos. O investimento que se fazia nas Forças Armadas, propriamente não, mas o investimento que se fazia em relação ao Exército Brasileiro era mínimo ou quase inexistente. E eles começam a exigir, além dessa parte estrutural, eles começam a exigir a participação política dentro da estrutura do Brasil. Eles eram alijados, ou seja, eles eram excluídos dessa participação política. Em relação a isso tudo, o Exército fortalecido nacionalmente após a Guerra do Paraguai. Então, nós só podemos falar em Exército Brasileiro pós-Guerra do Paraguai. Antes da Guerra do Paraguai, era o Exército Imperial, tá ok? Aí, o governo brasileiro ainda publicava punições a oficiais que se manifestavam politicamente. Não havia possibilidade nem de participar, nem de votar e nem de ser votado. Então, isso excluía os grandes militares de alta patente do Exército Brasileiro e também da Marinha. Então, eles ficavam, assim, deixados de lado em relação ao poder político, ao poder econômico que eles detinham. Tá? Dentro do Brasil, isso mostra claramente a estrutura do poder absolutista do imperador, até que os militares Sena Madureira e Cunha Matos decidem lutar pelas ideias do desenvolvimento da política dentro do Brasil, da participação política do Brasil. Lembrando que o Exército Brasileiro é de vertente positivista, tá ok? Então, nós temos a penetração das ideias abolicionistas, mediante um processo de desenvolvimento do progresso, e a ideia de uma república, tá? De uma república positivista, no quadro do Exército, associa o Império ao atraso institucional e tecnológico do Brasil. Então, as causas do atraso político, econômico, tecnológico, científico, era a própria estrutura do império. O imperador vivia uma monarquia parasitária, onde não havia investimento em tecnologia, onde não havia investimento básico na educação, onde não havia investimento básico na estrutura tecnológica do Brasil. E isso prejudicava a nossa política e a nossa economia, porque o Brasil não tinha uma estrutura de desenvolvimento, não tinha uma estrutura de análise pública dos seus fatores do progresso. Então, o Exército Brasileiro se prostra contra o imperador, tá? Parte das fileiras do Exército Brasileiro se prostra contra a figura do imperador devido às péssimas condições de salário, devido às péssimas condições de aparelhamento, investimento, influenciado pelas ideias abolicionistas, influenciado pelas ideias liberais e pelas ideias positivistas. Em sociologia, certeza que vocês já viram as ideias de Augusto Conte,
tá? Na ideia do positivismo, que prega a evolução da sociedade por meio do progresso. Tá? Que prega a estrutura da ordem e o progresso. E no Brasil, o Exército Brasileiro simbolizava essas figuras de ordem e progresso, que a monarquia brasileira não era suficiente para poder desenvolver a estrutura dentro do Estado. Ok? Então, primeira questão, a questão religiosa, ruptura entre a igreja e o Estado. Segunda questão, a questão militar, onde os militares eles estavam alijados, ou seja, eles estavam excluídos da participação política dentro do Império Brasileiro, por isso eles começam a lutar por melhores condições de vida, melhores salários e participação política. Tá? A terceira ideia fundamentada é a chamada questão republicana, ou ainda tá, a questão da proclamação da República do Brasil. A ideia é assim: nós tivemos em 1864 a intervenção do Brasil no Uruguai. Em consequência disso, nós tivemos a invasão do Rio Grande do Sul por Francisco Solano Lopes, o ditador do Paraguai. Aí nós temos a Guerra do Paraguai. O grande marco desses movimentos políticos, desses movimentos contra o imperador, é o pós-Guerra do Paraguai. A partir de 1870, logo depois da Guerra do Paraguai, muitos partidos, muitos grupos, muitas instituições começam a se manifestar contra o imperador. E a questão republicana foi uma outra questão que surgiu dentro da estrutura política do Brasil. Tá? Em 1870, nós temos pelo Partido Liberal, tá? Por parte do Partido Liberal, nós temos a criação do chamado Manifesto Republicano, onde esses liberais, onde esses grupos radicais, eles queriam uma ruptura direta dentro do poder de Dom Pedro II. Queria a abolição do poder absoluto do imperador, que era escancarado, e todo mundo sabia que ele vivia uma monarquia absolutista parasitária, ou seja, sem levar o Brasil para frente. A ideia foi assim, em 1870, a criação do Manifesto Republicano. Em 1873, surge o chamado Partido Republicano Paulista. Anos mais tarde, nós vamos ter o Partido Republicano Mineiro, tá? PRP e o PRM. Só que esse PRP, tá? Eles estavam vinculados principalmente a um grande grupo de cafeicultores do Estado, cafeicultores que estavam no desenvolvimento da economia na região Sudeste, que era a base da economia nacional. Região Sudeste, desde o nosso processo de colonização, a região Sudeste foi assim beneficiada pela produção do açúcar, produção a extração do ouro e também agora o café. Então, a partir de 1873, o Partido Republicano Paulista, que estava vinculado à estrutura desses cafeicultores, eles começam a participar de uma estrutura política mais de caráter republicano, contra o imperador. E eles se declaram abertamente em relação ao imperador. Então, acontece que vem assim, tá? Mas, mesmo assim, ocorre um descompasso entre o poderio econômico dos cafeicultores do Oeste Paulista e sua pequena participação política. Da mesma situação que ocorre com os militares. Os militares, tá? Tinham um grande número de militares importantes, militares de alta patente, generais, marechais, que não tinham participação política. E os fazendeiros do Oeste Paulista, tá? Eles tinham um grande poder econômico. Por ter um grande poder econômico, ele queria também participar da política do Brasil. Só que ele não tinha como participar da política do Brasil, porque a nossa política ela era vinculada ao poder do imperador. Como nós falamos lá atrás a respeito do parlamento às avessas. O parlamentar, ele não era eleito, ele era escolhido pelo imperador. Então, muitos dos fazendeiros ficavam assim descontentes com o imperador, porque eles não tinham nenhuma parcela de participação na política, nem mesmo, muitas vezes, nem mesmo na região de São Paulo, que eram os deputados, os governadores, os representantes da política local, eram indicados pelo imperador. Portanto,
alguns desses grupos aderem ao abolicionismo, ocorre uma contradição nesse processo de abolicionismo. Alguns eram favoráveis, outros eram desfavoráveis. Os que eram favoráveis eram chamados assim liberais, e os que não eram favoráveis eram chamados conservadores, porque eles dependiam economicamente da mão de obra escrava. Então, olha aqui, abolicionismo em contradição com o escravismo defendido por velhas elites aristocráticas cariocas e paulistas, ou seja, é o grupo dos grandes fazendeiros conservadores que queriam a manutenção da escravidão porque eles dependiam da mão de obra escrava. Eles não estavam ligados diretamente ao processo de imigração. Então, faz-se um, faz-se uma estrutura política separada entre governo imperial e governo local. Portanto, eles começam a exigir parte da participação política no seu território para que eles possam decidir o destino da sua região também. E brota ali a ideia do federalismo, ou seja, uma maior autonomia estadual, onde cada estado, cada região passará a ter uma maior autonomia. Como nós acabamos de falar, eles queriam participação política, pelo menos no local, pelo menos na sua região, para poder desenvolver a ideia do progresso, para desenvolver a ideia de ordem no local. E essa ideia obteve apoio das classes médias urbanas, também poucos representadas pelo governo imperial. Traduzindo, quem tinha participação, quem representava o governo imperial naquela época, eram deputados, eram senadores, eram políticos nomeados pelo imperador. Então, esses grandes fazendeiros da região do Oeste Paulista, da região do Rio de Janeiro, até mesmo de Minas Gerais, começam a lutar contra a estrutura do poder do imperador, certo? Isso tudo vai culminar na abolição da escravidão e na abolição da monarquia. Então, em 1888, nós temos a abolição da escravidão. Retira o governo imperial da sua última base de sustentação, a chamada aristocracia tradicional. Aula passada, nós falamos a respeito da questão abolicionista, nós falamos a respeito da questão da Lei Áurea. E aí, o império é atacado por todos os setores, sendo associado ao atraso e a decadência. Ele é atacado pelas forças militares, ele é atacado a respeito da igreja, ele é atacado pela questão da aristocracia tradicional, ele é atacado pelo grande número da classe média urbana. Então, ele estava de qualquer maneira, o Estado brasileiro caminhava já para o seu fim. Resultado disso foi 15 de novembro de 1889. Em relação a essa data, nós temos assim uma informação que você não encontra praticamente nos livros textos, tá? A proclamação da República ocorreu no dia 14 de novembro de 1889. Só que essa data, ela foi antecipada, porque no dia 14 de novembro, alguns militares, como Marechal Deodoro, Quintino Bocaiúva, Aristides Logo, Benjamin Constant, alguns membros da classe média urbana, o Marechal Floriano Peixoto também, eles participaram de uma reunião na casa do Marechal Deodoro. As ideias eram inspiradas pelo Visconde de Ouro Preto. Significa o seguinte: em 1888, Dom Pedro tenta implementar reformas políticas inspiradas no republicanismo através do Visconde de Ouro Preto. Só que essas ideias do Visconde de Ouro Preto estavam assim: autonomia provincial, liberdade de culto, liberdade de ensino, Senado temporário e facilidade de crédito. Mas isso já era tarde, porque os militares, no dia 14, eles tramam o golpe da República para o dia 20 de novembro. Então, a proclamação da República estava marcada para o dia 20 de novembro. Só que o Marechal Deodoro, ele morava na chamada Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. E essa rua, ela era composta pelos pasquins. Pasquins são os jornais, a maior parte dos jornais do Império Brasileiro, a maior parte dos jornais do Rio de Janeiro situavam-se nessa rua, situavam-se próximo à residência do Marechal Deodoro. Então, essa rua
tá? Ao sair da reunião, alguém vendeu a informação para um dos jornais e esse jornal noticiou que a República seria proclamada no dia 20 de novembro. Acontece que esses republicanos espalham a boatos de diversas prisões dos líderes militares e aí o imperador, tá? Ele convoca ainda as tropas do exército que eram leais a ele. Ele convoca as tropas do exército para impedir a proclamação da República. Temendo uma represália do imperador, os militares se reúnem na madrugada do dia 15 de novembro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e de lá saem com um documento de proclamação da República. E no dia 16 de novembro, o imperador recebe uma carta obrigando ou convidando-o a deixar o Brasil, certo? Essas ideias são fundamentais a respeito do pensamento do nosso chamado Brasil República. Para hoje, não há tarefa, tá? Para a próxima aula, nós vamos deixar as tarefas, os exercícios no Classroom 1 para vocês fazerem para mim, para eu ter facilidade de pegar as tarefas e corrigir, certo? Para vocês, muito obrigado pela atenção.